Falar de um dos brothers agora, porque esta semana na casa do BBB, Vitor Hugo, um dos brothers, se definiu como assexual. E aí despertou a curiosidade geral. O repórter Marcelo Canelas conversou com pessoas que têm essa orientação. Elas explicaram o que é a assexualidade. Mais de 10 anos de casamento e algo já não ia bem. Eu achava que eu estava com algum problema, talvez hormonal, talvez algum outro problema, porque eu não queria mais fazer sexo. Você não tinha vontade, não sentia vontade, nenhum tipo de atração? Não sentia pelo vontade seu marido, pelo meu marido nem por ninguém, assim. ninguém. Eu não queria fazer sexo. Só depois de muita terapia, de muita procura e sofrimento, Lorien finalmente descobriu a dela. Bom, eu sou assexual estrita, e que é a pessoa que nunca sente atração sexual. Assexual. A palavra viralizou na internet esta semana depois que Vitor Hugo, um dos brothers do BBB 20, também se definiu assim. Você é gay? Não, eu sou assexual. Lorien diz que algumas amigas a procuraram depois da declaração do brother, dizendo que finalmente se identificavam com ela. As pessoas chamam isso de representatividade. E elas, vendo uma figura na televisão, elas se sentem representadas. E aí elas começam a cair a ficha de que, olha, eu sou assim, eu sinto isso. E desde que Lorien entendeu o que sentia e como sentia, o casamento com Júnior teve de se rearrumar. Olha, a gente faz quase tudo junto. A gente toma café junto, almoça junto, janta junto. A gente toma banho junto, a gente dorme junto, a gente faz muita coisa junto, E assim, o fato dela ser assexual e eu não impede a gente de estar pelado na cama, por exemplo, trocando carícias. A gente aprendeu a dormir de conchinha, né? Eu não gostava, eu odiava dormir agarrado e aí, com o tempo isso foi melhorando. A compilação de duas pesquisas feitas pela USP no intervalo de 10 anos sobre o comportamento sexual do brasileiro concluiu que de cada 100 mulheres, 8 não fazem sexo e não sofrem por isso. No caso dos homens, de cada 100, 3 não fazem sexo e não sofrem por isso. Para a coordenadora das pesquisas, trata-se claramente de assexualidade. Os especialistas hoje vêm considerando a assexualidade uma orientação sexual, assim como a homossexualidade, a heterossexualidade e a bissexualidade. E essa condição significa que a pessoa não tem necessidade de sexo, portanto não faz sexo e não sofre por isso. Existe algum problema hormonal detectado ou alguma disfunção biológica que explique essa orientação? De forma nenhuma. Essa orientação não pressupõe um problema hormonal. Também não há diferença na libido. Tem libido. A libido é energia vital, né? É aquela energia que usamos para todas as nossas atividades. E os assexuais canalizam a sua libido para outras atividades. Por exemplo, uma missão, uma profissão, uma busca por alguma posição. Cobrados pela família e pelos amigos, confrontados pela cultura do desempenho, em que o sexo é quase sempre associado a sucesso e poder, os assexuais durante muito tempo preferiram o silêncio. Não mais. Falar abertamente encurtou o caminho da aceitação. O Fantástico reuniu 5 jovens que se identificam como assexuais. Existem mais de 20 tipos de assexualidades. Em alguns casos, pode até haver sexo. Walter teve relações sexuais na adolescência, mas descobriu que é assexual estrito, ou seja, não sente atração por ninguém. Eu descobri que sexo realmente não era algo que me interessava. A minha curiosidade, ela foi sanada, mas eu descobri que aquilo que todo mundo sentia não era algo que eu sentia. Vasti é demissexual, só tem relações sexuais quando existe algum vínculo afetivo. Eu sinto o peso de não estar, como eles dizem, passando o rodo, sabe? Porque eu não me interessa, sabe? O mesmo acontece com Alisson. Os meus estímulos eles vêm todo do contato corporal. É do beijo, do abraço. Sou muito feticista. Gente, eu troco nudes.
Tom diz que pode sentir atração romântica em circunstâncias específicas. Eu sei que em algum momento pode acontecer de eu sentir atração romântica por alguém. Porque eu não tenho a minha sexualidade como algo fixa, como algo estanque. Eu entendo a sexualidade como algo que está em constante movimento, assim, não está parada. E quer saber o que mais irrita um assexual? Chamar assexual de assexuado. Isso é uma polêmica. É terrível. A gente não se refere a uma pessoa heterossexual como heterossexuado. Não fala por um gay que ele é homossexuado. Então, se a gente está falando de orientação, a gente vai se referir à pessoa como assexual e não como assexuado. Todos acreditam que o antídoto contra o preconceito está neles mesmos. A sexualidade é somente uma das expressões da sexualidade humana, que são imensas, são várias. Isso não quer dizer nada. 7 bilhões de pessoas no mundo, são 7 bilhões de rótulos, assim. O que é ser feliz para um assexual? Bolo. Bolo é uma piada, mas sim, eu gosto muito de bolo de chocolate. Bolo é uma piada da comunidade assexual, porque a gente fala que a gente prefere comer bolo do que fazer sexo. Eu acho que não só o comer o bolo, como fazer o bolo, confeitar o bolo, né? Assim como qualquer outra atividade que seja muito importante, muito gratificante. E existe na vida muita gratificação em várias atividades, não exclusivamente na atividade sexual.